Oi, gente! O meu vídeo contando que estava grávida viralizou aqui e hoje eu vim aqui falar um pouquinho pra você, um pouco da minha história, né? Da nossa história, da nossa família, porque teve vários comentários no vídeo, cada um teve uma reação e hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu tenho 2 filhos adolescentes, um casal, né? O Davi e a Cecília. Eu casei muito cedo, tive logo os meus filhos. Assim que eu me casei, com seis meses eu já quis engravidar. E assim que eu decidi, né, que nós decidimos, eu logo engravidei no próximo mês. Aí nasceu meu filho Davi, e com 6 meses do Davi, eu engravidei da minha filha Cecília. Depois disso, eu fiquei com aquele medo, né, de engravidar de novo, porque quem é mãe sabe, né, a dificuldade que é ter 2 crianças pequenas. Eu tive os dois um atrás do outro, então eu tinha muito medo de ter outro bebê, porque é um pouco difícil, é difícil. Então eu coloquei o DIU de cobre, né, pelo SUS. E depois disso eu fiquei 11 anos com o DIU. E assim que eu tirei o DIU, mas nesse meio tempo, eu sempre tive o sonho de ser mãe novamente. Porque eu fui mãe muito nova e eu queria muito ter uma experiência diferente. Por quê? Porque naquela época eu era nova, sem muita experiência. Eu me casei, logo tive os meus filhos. Meu esposo trabalhava muito, nós não tínhamos muitas condições, então no meu coração tinha aquela chama, sabe? Aquele desejo de ter um filho novamente, um bebê. E muitas pessoas, né, me falavam: ai, os filhos estão criados, até no vídeo, né? Depois dos filhos criados, sabe? Mas mesmo ouvindo esses comentários, né, que me faziam, ainda assim eu tinha aqui no coração a vontade de gerar um filho novamente. Eu sempre pedi para Deus me abençoar com um novo bebê. E depois que eu tirei o DIU, eu fiquei por 3 anos, né, até que eu engravidei, que foi no ano passado. E durante esses 3 anos, eu ficava muito frustrada, muito triste, ansiosa, querendo engravidar. E quando foi eu que eu engravidei, foi quando eu descansei. Eu entendi que filhos são bênçãos, mas também filhos são permissões do Senhor. E eu pensei assim, que no momento certo, na hora certa, Deus iria me abençoar com um filho. Não precisava ficar ansiosa. Foi quando realmente eu descansei, sabe? Eu fiquei tranquila, porque assim, eu fazia teste todos os meses, né? E cada negativo, quem é tentante, quem é a mãe tentante sabe, é muito triste. Eu chorava muito. Tanto é que quando eu fiz o teste que deu positivo, eu nem gravei, porque assim, eu tava tão acostumada com o negativo, eu sempre gravava e dava negativo, que eu nem gravei nesse dia, sabe? Depois eu conto pra vocês em outro vídeo como é que foi no dia que eu fiz o teste, que eu descobri que eu tava grávida. Mas enfim, voltando, né, ao assunto, quando eu descansei, eu entendi que filhos são permissão do Senhor. E aí, quando eu descansei, falei: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho 2 filhos, né? Eu era muito grata ao Senhor pelos 2 filhos que eu tenho, porque se eu não tivesse nenhum filho, tudo bem, né? Eu querer muito outro filho, porque eu nunca tive. Mas eu falei: Deus já me deu 2 filhos. Então, assim, não tem do que eu reclamar, sabe? E eu falei para Deus bem sincera: Pai, se o Senhor achar que eu mereço ter outro filho, amém. Mas se não, tudo bem também, sabe? Amém. Eu sou grata do mesmo jeito. E aí foi quando eu descansei. E nesse mês que eu descansei, que eu entreguei ao Senhor, sabe? Aconteceu assim. Nós não estávamos esperando, tipo, estávamos abertos, mas eu não estava assim esperando naquele mês, sabe? Eu realmente descansei no Senhor. E aí foi quando deu positivo e eu fiz o vídeo ali. Nós não estávamos naquela coisa de será que é esse mês, será que não é? Então foi meio que surpresa para todos nós. E a reação de cada um foi diferente porque cada um tem o seu jeitinho de demonstrar, né, a sua reação. Mas nossa família está muito feliz, nós estamos muito ansiosos. Eu estou já com 7 meses e aqui eu estou postando para vocês todos os dias vídeos da minha rotina, da minha gravidez, porque eu quero muito registrar tudinho, sabe? E ser mãe novamente era um sonho para mim e Deus, ele realizou esse sonho. E por isso eu sou muito grata a Deus e obrigada a vocês que comentaram muitas coisas boas, que desejam boa sorte, que me abençoa
que abençoe a nossa família. Muito obrigado mesmo. Eu leio todos os comentários, eu fico muito, 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 muito feliz.